Paz do Senhor, amados, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal O Evangelho Aplicado à Vida Comum. Estamos fazendo uma série de ensinos, de estudo, sob uma perspectiva bíblica e teológica, a respeito do sofrimento. Semana passada nós falamos sobre ansiedade. Essa semana, esse vídeo, nós estaremos falando a respeito de algo que a OMS chama de o mal do século, que é a depressão. É um assunto muito pertinente, como os demais, obviamente. Temos tido muito desse problema em nossas igrejas, tá? Então eu gostaria de trazer um pouco à luz essa problemática, de como nós devemos ver esse problema, como nós devemos ajudar como igreja, e quando nós somos afetados por isso, o que nós devemos fazer? É um assunto muito pertinente, muito importante, tá certo? Muito permeado de crendices sem sentido, tá? E a gente vai hoje desenrolar um pouco a respeito desse assunto. Amém, irmãos? Não esqueça de dar a sua curtida, tá? Compartilhe o vídeo, especialmente com pessoas que você sabe que eventualmente possam estar passando por problemas semelhantes. Compartilhe, deixe o seu like, se inscreva. Semanalmente a gente está publicando, dê um soquinho aí no sininho para você receber nossos vídeos e nossos estudos, tá bom? Então vamos falar de depressão. Qual é a definição de depressão? A depressão é caracterizada pela perda ou diminuição de interesse e prazer pela vida, gerando angústia, prostração. Algumas vezes sem motivo aparente. Então, as pessoas normalmente associam depressão com uma eventual tristeza. A tristeza é algo que faz parte do ser humano. Compõe a nossa humanidade. Você se sentir triste porque algo não deu certo, porque saiu do emprego, porque terminou com um namoro, coisas desse tipo, né? Ou até mesmo um luto, isso é normal, somos seres humanos. Não seria normal se nós não sentíssemos tristeza, ou nenhum tipo de incômodo sentimental. Aí nós seríamos psicopatas, que é outra questão. Psicopata é destituído de afetividade. Então, como a gente sente, a gente é afetado. A palavra afeto significa que algo nos afeta. Então, algo que a gente gosta, quando eventualmente a gente perde, ou seja um emprego, seja um negócio, enfim, não importa, pode ser N coisas. É natural que fiquemos tristes. Mas a depressão, a tristeza apenas compõe a depressão. A depressão ela é acompanhada de uma tristeza profunda. E não apenas isso. É uma tristeza profunda que gera um vazio na alma, uma crise existencial que incapacita a pessoa, rouba toda a energia e deixa a pessoa, muitas das vezes em casos mais graves, prostrada no fundo de uma rede, como é aqui no Ceará, ou dentro de um quarto, né, escuro, muitas das vezes. Então, ela te incapacita, ela tira a vontade de viver, tá? Então, é uma enfermidade muito pertinente nos dias atuais, tá? E que a igreja ela tem que também saber lidar com esse tipo de problema, tá bom? A depressão, ela possui alguns fatores de risco, tipo histórico familiar, estresse crônico, ansiedade crônica, disfunções hormonais, vícios em álcool, cigarro ou drogas ilícitas. Ela pode vir também por conta de traumas ou problemas de relacionamento, tipo perda de entes queridos, separação conjugal e etc. Então, existem N fatores que podem contribuir para que a pessoa desenvolva um quadro depressivo, tá?
Então, se você tem alguém na família que sofre de depressão, então é bom já que você fique atento, tá certo? O estresse e a ansiedade crônica, isso vem da onde? A nossa vida é uma vida estressante, né? A gente é muito cobrado de chegar no horário, encarar trânsito, dar produtividade no trabalho, dar conta de família, prover no lar. É uma série de fatores que nos coloca em situação de estresse. Então, isso quando não é bem gerenciado, Augusto Cury, que ele fala muito dessa questão, né? Muito famoso ele, tem vários livros escritos a respeito desse assunto, da questão da gestão das suas emoções. O estresse ele te deixa emocionalmente abalado, você fica irritado, e isso pode sim, ansioso, isso pode sim evoluir para um quadro depressivo, tá? Aí entra questões mais fisiológicas, como as disfunções hormonais, os vícios, pessoas que passam muito tempo dependentes de drogas ou álcool, que muitas das vezes buscam essas coisas por conta da ansiedade para ter, vamos dizer assim, anestesiar um pouco o sofrimento e a dor da vida, aí se tornam dependentes. Essas substâncias que trazem aquele prazer momentâneo também tem um negócio chamado efeito rebote. Elas sentem aquele prazer, mas depois sentem um vazio terrível e recorrem novamente para o vício. Aí, quando passa o efeito da substância, aí vem aquele vazio, aquela tristeza, aquele remorso, aí volta para a substância, ou seja, gera-se um ciclo vicioso, tá? E isso pode evoluir sim para uma eventual depressão, e sem falar dos traumas, tá? Muitas pessoas, elas desenvolvem quadros depressivos por conta de traumas que passam no decorrer de suas vidas, tá? Quais são os sinais que você pode eventualmente perceber que a pessoa está apresentando e ela pode estar com depressão, tá? Cansaço extremo, fraqueza, desânimo, irritabilidade excessiva, angústia. Vamos estar falando sobre angústia no próximo vídeo, já antecipando aqui os irmãos. Ansiedade, baixa autoestima, a pessoa pensar que não presta para nada, que era uma fracassada. Insônia ou excesso de sono, tá? A insônia é porque a pessoa fica tão envolvida na sua própria tristeza, então isso pode gerar também a ansiedade e a depressão, elas andam muito juntinhas ali. E a pessoa não consegue dormir por conta daquela tristeza profunda. Ou também acontece o inverso, a pessoa está tão triste, tão apática, que ela se prostra dentro de uma rede e prefere ficar tentando dormir o dia todo. Quando você ouvir uma pessoa dizer assim, eu queria estar morta, eu não queria viver, e fica se coloca se dispõe a entrar num quarto escuro e passar o dia deitado, a noite lá deitado, isso é um sinal muito gritante de uma possível depressão, tá certo? Falta de interesse por atividades prazerosas que antes davam prazer, né? Porque a depressão ela rouba de fato a energia, ela rouba a motivação e a pessoa perde o interesse de fazer coisas que antes ela gostava de fazer. Pensamentos pessimistas, pensamentos mórbidos, especialmente sobre a morte, né? Pessoa que fica falando e pensando incessantemente em tirar a vida, não ignore quando você ouvir um comentário, algo do tipo isso, tá? Eu queria morrer, eu não queria estar vivo. É bom escutar a pessoa, tentar entender por quais motivos ela está expressando esse tipo de pensamento ou sentimento. Comportamentos compulsivos, disfunções sexuais, incapacitação para os afazeres cotidianos. Então, isso são alguns sinais, alguns sintomas de quando a pessoa apresenta um eventual quadro depressivo. Nós estamos hoje, no século XXI, vivendo uma pandemia. Pastor, já entende, eu sei que estamos na pandemia. Mas não estou falando de Covid. Estamos vivendo uma pandemia de depressão. Segundo a OMS, 400 milhões de pessoas sofrem com esse distúrbio
em todo o planeta. E essa enfermidade, ela lidera a lista de doenças mais incapacitantes, tá? Isso é um dado que eu peguei na internet do site da revista Veja, que a OMS fez esse estudo. Então, existem hoje, agora, em torno de 400 milhões de pessoas. Isso é mais do que o Brasil, tá? O Brasil inteiro, mais do que um Brasil inteiro. E no Brasil? No Brasil, um estudo feito pela Universidade de Harvard, em 18 localidades, mostra que a prevalência de depressão no Brasil é a maior entre as nações em desenvolvimento, com um total de 10,4% de indivíduos atingidos. Ou seja, em torno de 10% da população brasileira sofre com este transtorno. A taxa de morte relacionada, esse número aqui é aterrador, é terrível. A taxa de morte relacionada a episódios depressivos, incluindo suicídios, aumentou nada mais, nada menos que 705% nos últimos 16 anos, tá? Então, de 2004, mais ou menos, 2005, 2006 para cá, o número aumentou quase, estamos caminhando aí por 1000%. Isso aí foi uma pesquisa realizada pelo jornal O Estado de São Paulo. Então, é um problema seríssimo, terrível, e é um problema que a igreja precisa enfrentar. É bem verdade que a igreja, formando de forma bem generalizada, infelizmente, muitas das vezes não se encontra preparada para lidar com esse tipo de problema. Às vezes a igreja espiritualiza demais a enfermidade e vai logo dizendo que é diabo, que é demônio, que é macumba, tá? É claro que o inimigo ele pode se utilizar da enfermidade ou pode até mesmo colocar uma enfermidade, a gente sabe disso. Mas nem sempre é assim. Pode ser uma enfermidade realmente fisiológica, no sentido do cérebro não estar funcionando bem, não estar produzindo as coisas necessárias. Eu não vou entrar aqui no âmbito técnico, tá? Mas nós sabemos que a gente precisa de serotonina, de endorfina, e às vezes uma deficiência nesses componentes que nos compõem, fisiologicamente falando, pode nos levar para um quadro depressivo e a gente precisar de fato tomar remédio. Isso não está descartado, tá? Remédio não é do diabo. Remédio não é de Satanás. Deus capacitou o homem para desenvolver técnicas, para desenvolver ferramentas, para desenvolver medicações, para nos ajudar a lidar com as nossas enfermidades. Então, é uma via, tá bom? A gente ora, a gente pede a Deus que cure, mas algumas pessoas eventualmente podem sim precisar de tratamento médico. E isso não é nenhum problema. Você não é menos crente por causa disso. Você não é filho do diabo por causa disso. Você não é incrédulo por causa disso, tá? Por conta da nossa raiz adâmica, por conta da nossa pecaminosidade que nós herdamos dos nossos pais, nós somos passíveis de passar por qualquer sorte de sofrimento, tá certo? E a depressão é um dos tais. E tem atingido a igreja. E, infelizmente, a gente percebe que muitas das vezes a igreja ela não tem se portado da forma mais correta. Por exemplo, se você está sofrendo de uma enxaqueca, uma dor de cabeça terrível, ou se você quebrou uma perna, ou se você passou por um acidente e sofreu uma fratura exposta, aí você vai e procura o pastor. O teu osso está ali do lado de fora. O que é que o pastor vai fazer? Vamos orar, irmão, para o osso voltar para o lugar? Ou vai botar a pessoa dentro da ambulância e levar para o hospital? Muitas vezes a depressão é um distúrbio fisiológico que ocorre no cérebro da pessoa. E a gente deve orar, a gente deve clamar ao Senhor, mas não é só fazer isso apenas
e desconsiderar o fato de ter que levar a pessoa para uma assistência médica. Então não é por conta da gente sofrer uma determinada enfermidade que a gente só vai agir naquela área de uma forma simplesmente espiritual, tá? Devemos orar, devemos pedir ao Senhor que cure e tudo mais, mas nós devemos também prestar o devido serviço, levar a pessoa para um médico, para um especialista, para que ela tenha um acompanhamento e passe pelos o tratamento cabível para aquele tipo de problema. Amém, irmãos? Então, infelizmente, a igreja ela tem uma compreensão muitas das vezes, tá? Não vou dizer que é sempre, mas uma compreensão bem equivocada, extremamente, muito mesmo, muito espiritualizada, tá? Mas nós somos espírito, alma e corpo. E a gente precisa tratar dos três, tá certo? Então, você como ser humano, você pode sim ser acometido, eventualmente, desta enfermidade. Porém, fatores que nós já expomos aqui, tá? E precisa agir da forma mais prudente, mais apropriada possível. Amém? Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito. É claro que você não vai ver na Bíblia a expressão depressão, a palavra depressão, porque esse termo ele é relativamente novo, ele é usado há pouco tempo, tá? Mas a Bíblia ela é um livro divino, porque parte de Deus, mas ela também é um livro humano, porque traz para nós problemas que estão ligados à nossa humanidade, de como nós devemos tratar, de como nós devemos entender. Certo, amados? No Salmo 18, no versículo de número 4, diz assim: tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombram, né? Então, nós lemos aqui um versículo que trata de uma tristeza profunda, que o salmista deixa registrado. Jeremias 8,18 diz assim: ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Provérbios 17:22. O coração alegre é bom remédio, enquanto a tristeza faz secar os ossos. Então a Escritura ela vai trazer vários textos nos Salmos, isso é muito rico. Quando a gente tratar sobre angústia, no próximo vídeo, a gente vai abordar muito essa questão que o salmista ele traz a respeito da angústia em seus salmos, tá? Então é algo pertinente, é algo inerente que já faz parte da caminhada dos mais antigos homens de Deus, tá? A gente conhece o famoso caso de Elias, que se encontra em 1 Reis 19:3-5. Eu vou dar uma lidinha aqui. 1 de Reis, capítulo 19, a partir do verso 3, diz assim: Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Então, a gente percebe alguns eruditos, alguns estudiosos, eles dizem que Elias ele apresentou, vamos dizer assim, sinais de depressão. Isolou-se, foi para o deserto, ficou num lugar totalmente afastado, ele vai se deitar e vai desejar a própria morte, tá? Também temos o caso de Jó. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, no livro de Jó, no capítulo 3, no versículo de número 11, tá? E segundo esses estudiosos, a gente vai ter vários exemplos de homens de Deus da antiga aliança que apresentaram esses sinais de depressão. Tivemos Moisés, Noemi, Davi, Jó, Elias, Jeremias, Jonas. Então o que é que a gente entende com isso?
O homem de Deus não está isento de eventualmente passar por esse tipo de problema, por esse tipo de enfermidade. Ele não está isento, ele pode passar, tá? A gente tem relatos na história da igreja que grandes homens de Deus, o John Piper escreveu um livro chamado O Sorriso Escondido de Deus, que fala da vida de 3 homens piedosos: David Brainerd, John Bunyan e William Cowper, que sofreram amargamente com a depressão. Eram homens de Deus, valorosos homens de Deus, e enfrentaram a depressão. E eu não posso deixar de falar, né, do príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon. Eu particularmente li um livro que chama-se A Depressão de Spurgeon, escrito por Zach Iswine, que trata do sofrimento deste grande homem de Deus que enfrentou a depressão. Tá, irmãos? O que é que eu quero dizer com isso? Tá? Que homens de Deus estão suscetíveis a passar, podem passar por esse problema. E isso não é um problema que está diretamente ligado à sua questão espiritual, no sentido de só passa por depressão quem está em pecado, só passa por depressão quem está endemoniado, só passa por depressão quem não está bem com Deus. Não há nada que sustente tais afirmativas. Tá bom, irmãos? Eu vou deixar aqui, já vamos caminhar para o fim, algumas sugestões, como pastor, como crente em Cristo. Primeiro, busque ajuda. Que Deus lhe abençoe com um pastor que saiba lhe orientar. Que não seja um pastor contaminado com essas falsas doutrinas que acha que crente não pode passar por esse tipo de problema. Procure ajuda pastoral, procure ajuda profissional, ore ao Senhor confiando que Ele vai te ajudar. E você vai sair dessa bem em nome de Jesus. Amém? Busque obter o máximo de conhecimento possível a respeito do assunto. No entanto, essas ajudas, essas pessoas que vão lhe ajudar, que elas possam te orientar. Não faça nada sozinho, sem a devida orientação, porque a internet é uma bênção. Ela vai te ajudar com muita informação, mas também tem muita bobagem. Tem muita coisa que não procede. Então você tem que ter um filtro aí para ponderar, para você ponderar da melhor forma possível. Então é importante que você tenha um acompanhamento pastoral e um acompanhamento profissional, tá certo? Não presuma que isso seja causado por um pecado pessoal específico. Não pense nisso. Eu estou sofrendo por isso porque eu tenho um pecado não sei o que, eu fiz isso. Não. Tá? Isso é passivo da condição humana. Tá? Nós, como seres humanos, feitos de barro, podemos eventualmente passar. Uma vez que estamos em Cristo e Cristo permite que passemos, Ele é o mesmo Cristo que vai nos dar a graça de superar a adversidade. Amém, irmãos? Não corra para o medicamento, mas também não o exclua. Eu conheço casos de irmãos que quando se sentem mal, com a tristeza, com a angústia, aí vão procurar orientação, aí alguém diz, tome o remédio, sem o acompanhamento devido. Isso pode piorar o quadro, isso pode piorar a situação. Você tem que buscar acompanhamento profissional. Se precisar de medicação, que essa medicação lhe ajude a sair da crise e que você evolua o seu quadro para que você tenha qualidade de vida. Não faça nada sem a devida orientação correta. Busque esperança em Cristo,
O Senhor está contigo, Ele tem o poder para te ajudar, tá certo? Confie no Senhor, tá? Nem sempre nós entendemos, já falei isso, mas nem sempre nós entendemos propósitos específicos de Deus, tá certo? Então, confie no Senhor, que Ele está no controle absoluto. As coisas fogem do nosso controle, mas não fogem do controle do Senhor. Envolva sua família, seus amigos, busque ajuda. Última sugestão: restabeleça disciplinas espirituais. Ore ao Senhor, leia a sua Bíblia. A depressão ela é algo muito terrível, tira a nossa concentração, tira a nossa energia, mas se esforce, se esforce. Na minha família não tem ninguém com problema de câncer, essas coisas não, mas doido ele tá cheio. Eu já passei por essa questão, sei como é que é, muito bem. E certa feita eu estava na crise, muito mal, uma crise depressiva, por conta de um trauma, e algumas coisas que aconteceram. E a minha filha falou para mim: pai, o senhor precisa reagir, mesmo que o senhor não tenha vontade. Aquilo entrou no meu coração e me deu algum ânimo. E deu certo. E deu certo. Então, reaja, tá? Compartilhe com pessoas que te amam. Não vai falar também para todo mundo, que tem pessoas que, pelo amor de Deus, só misericórdia. Traz os conselhos mais absurdos possíveis, tá? Então, procure pessoas que lhe amam, que possam de fato e querem te ajudar. Tá certo? Você que possa estar passando por esse tipo de problema. Um salmo que me ajudou muito, quando eu estava no auge da minha crise, foi o Salmo 73, verso 26, que diz assim: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu preciso. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deixe o seu comentário, tá? Dê sugestões. Vamos continuar. Deixe o like, tá? Nessa exposição a respeito dos eventuais sofrimentos que o crente passa, tá certo, queridos? Mas confie no Senhor. Compartilhe esse vídeo com pessoas que estão passando esse problema e que o Senhor nos ajude. Porque quando Ele nos ajuda, dá certo, tá? Deus abençoe a todos e até mais.